Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Piscina Quarta. O primeiro já está no ar, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição, né? Assista, ficou muito legal sobre os mitos da terapia. E esse segundo é sobre os relacionamentos no contemporâneo. Antes de nos apresentarmos, né? Vamos apresentar os nossos apoiadores que estão acreditando nesse projeto. Está chegando no seu segundo episódio. Agradecer ao Quinta da Aurora, da Larissa, o mercado aqui que fica próximo ao Fluir na rua Coronel Cabrita, um espaço super aconchegante. A agência Dom Pássaro, né, do Gabriel, que nos ajuda nas partes técnicas de edição. E ao Fluir, né, a nossa clínica, a nossa casa, que disponibiliza não só o espaço físico, né, mas também toda a estrutura para os nossos atendimentos, né, mais de 14 profissionais atendendo hoje, né, mais alguns entrando em breve, cerca de 2.000 pacientes ativos. Enfim, agradecer a esses apoiadores que estão acreditando no nosso projeto. Agradecer ao Renan, que está fazendo a mesa de som aqui. E, bom, meu nome é Gabriel Blasquez, eu sou diretor aqui do Fluir, sou psicólogo, trabalho com avaliação neuropsicológica, com atendimentos. E vou abrir oficialmente esse episódio falando sobre os relacionamentos contemporâneos. A gente diz que muda, que não muda, que os relacionamentos não são mais como antigamente. E aí, vamos discutir durante todo o episódio sobre isso. Então, tu já se inscreve no canal aqui e manda para alguém que precisa ouvir sobre relacionamentos. Pode ser? Combinado? Bora lá, então. Gente, né, para vocês se apresentarem, né, para abrir esse podcast, nos contem, os relacionamentos no contemporâneo mudaram mesmo? Ou isso é uma questão de um dito popular? Bom, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Ana Tolfo, sou psicóloga aqui do Fluir. A gente estava comentando antes de iniciar que estamos todos em tons do amor, né? Em cor de rosa, vermelho. E aí, como bem complementou a Leonara, e preto também, porque às vezes o amor pode ser meio nebuloso. Rimos todos e é muito legal estar aqui de volta. Vou deixar as meninas se apresentarem, mas já lanço de antemão a minha ideia que sim, relacionamentos eles vão mudando ao longo do tempo, vem mudando conforme a sociedade muda também, né? Tudo na nossa vida é um reflexo da nossa cultura, tem muito a ver com o social e o social vem mudando, então sim, né? Agora a gente vai entrando como que isso mudou. Psicóloga clínica na Fluir, realizo atendimento de crianças, adolescentes e adultos, e trabalho com a parte também da reabilitação neuropsicológica. E estou muito feliz de estar aqui de novo compartilhando com vocês hoje. Olá, então, sou a Caroline Ruim, psicóloga. Eu já estava dizendo para o pessoal antes que hoje eu acordei ansiosa, né? Porque na psicóloga clínica aqui, atendo individuais, adolescentes e adultos, mas, né, peguei o gancho da clínica para atender terapia de casal. Então, o assunto de hoje é algo que me interessa muito. Fico muito feliz da gente conseguir trazer para o pessoal, né, a nossa perspectiva sobre relacionamento, que é algo muito falado, mas com muito tabu ainda, né? E eu acho que trazer isso mudou o relacionamento? Mudou. Vai mudar muito ainda, né? E trazer isso hoje aqui numa fala é extremamente importante para as pessoas compreenderem, né, como elas estão se relacionando. Acho que seria mais ou menos por aí. E o que mudou? Já que, como tu bem falou, é a tua área, né, de atuação primordial, né, Carol? Já começa nos falando o que tu acha que mudou das relações de antes, aí tu pode escolher a partir da onde tu quer ancorar a tua fala. Para mim, assim, tem um aspecto muito importante, assim. Quando eu estava na minha faculdade, foi até apresentado por uma professora isso, e foi o que eu olhei e falei assim, realmente, foi aqui que para mim foi o foco de mudar, e foi os métodos contraceptivos. Foi a hora que a mulher teve poder de dizer, não, se eu quero ou não ter filho. Como eu vou me relacionar com um parceiro, né? Que antes a gente não havia isso, né? As pessoas se relacionavam para iniciar uma família. A gente até falou antes, né? Trocas de terra, juntar terras, né? Os familiares que tinham fazendas. Então, sempre era nessa ideia.
E com o método contraceptivo eu vejo um poder de fala da mulher, de dizer, opa, peraí, eu que decido, né? Eu vou me relacionar com alguém por terras, né, que a gente usa esse termo, ou eu vou me relacionar com alguém por amor, né, que é um termo que todo mundo usa, o amor, assim. Que amor é esse também? Acho que a gente tem que falar depois um pouquinho, né? Que amor foi esse que surgiu da mulher dizer não? Então, para mim, o método contraceptivo vem muito nisso de empoderar as mulheres. Eu acho que aí se trouxe uma mudança de relacionamento, principalmente. Porque aí a mulher disse, não, eu não quero ter filho. E aí? Uhum. Antes a família, né, o casal se juntava, né, para as famílias e para seguir uma linhagem, né, da sequência na família. E aí se torna isso de dizer não. E não só da mulher, o homem também, né, faz isso assim, será que a gente vai ter filho ou não? Você pode usar um método contraceptivo? O que eu posso fazer também, né, que veio para o homem também isso. Então eu acho que essa foi uma mudança que ocorreu drástico nos relacionamentos e trouxe uma nova opção de relacionamento. E a mulher também ter voz, ela ter mais autonomia para fazer as suas escolhas, né? Até mesmo de uma questão de querer ou não ter filho, né? Que antes isso não se era questionado, né? Era da mulher, ela precisa ter mãe, ela precisa ter filhos, né? E houve uma mudança, né? Isso é algo, acho que mais recente do que isso que tu colocou, né, Carol? Mas é bem importante, assim, porque também está dentro dessa transformação que a mulher, né, passou ao longo do tempo. Assim. A entrada no mercado de trabalho, né? Acho que também ele essa questão do poder aquisitivo, né? Como vocês estão pontuando. Antes a gente tinha esses relacionamentos, esses casamentos, né? Digamos assim, a gente parte daí, que o objetivo de se relacionar era casar, né? E era constituir uma família. E era muito planejado. Então, a gente percebia, né? E a gente percebia, estudando questões históricas, que a mulher ela estava muito nesse lugar de não ter tanta escolha. Muitas vezes se casavam com homens mais velhos. Essa questão da idade para o homem nunca foi questionado, né? Vai casar com um homem mais velho e que possa dar o sustento e tu vai ter constituir essa família, né? E aí a mulher entra no mercado de trabalho e quebra essa dependência, né, financeira. Opa, então agora eu posso escolher se eu vou ter filhos ou não com a pílula. E agora eu não dependo mais desse homem para ele me dar o sustento, né? E criou essa independência. E aí eu vejo que isso parece que bagunçou, né? E eu não digo bagunçou num sentido negativo. Eu acho que é uma constatação. É o que é. Então bagunçou essa instituição casamento, né? E agora traz essa questão muito da opção. Acho que mudou a dinâmica familiar, né? Já Exato. tinha é que eu posso dizer, um papel, já era como se fosse estruturada a dinâmica familiar que aquela família deveria ter após o casamento. E aí muda. E aí, né, a Dani, né, que é a outra sócia do Fluir, ela fala muito. Teve algumas lives em maio de 2020. Isso? Não, foi ano passado, né? Foi em maio de 2022 que nós falamos muito sobre a sobrecarga feminina. Eu lembro que foi uma sequência. Nós iniciamos as lives dentro do Instagram do Fluir, que falavam muito sobre a sobrecarga feminina, sobre uma jornada quase de 4 turnos, né, de a mulher que trabalha, que tem o seu sustento, a mãe, nesse caso, que se for mãe, a dona de casa e a esposa devotada. Então, é uma jornada de 4 pilares, enquanto que muitos homens ouvem esses relatos, seja com família, seja com os próprios pacientes de homens que ligam a TV, vão assistir o futebol e a louça tá suja, a casa tem que arrumar, tem que ir no mercado e ainda quer que a mulher esteja disponível, né, quando bem quiser. Então, isso ainda precisa de muita evolução. Claro que hoje
né? Você tem uma geração de homens, né, que tá tendo uma outra perspectiva. Mas ainda assim, é muito forte esse machismo estrutural, né? Eu acho que vem também de uma ideia que a gente falou talvez um pouco antes, das mulheres também permitirem que os homens ocupem esse espaço, né? Vamos falar também de mulheres que compreendem que elas têm que abraçar essa carga familiar sozinhas. Não permitem que o parceiro, né, se aproxime disso. Por exemplo, recém-nascido, filho recém-nascido, né? A gente vê muitas mães falando que tudo é elas, né? E a gente entende que o nenê, ele precisa realmente da mãe, mas que o pai ele também pode entrar em alguns momentos para essa mãe se recuar, né? Se organizar. E aí me parece às vezes que algumas mulheres assim, né? Algo histórico foi ensinado para gente. Precisamos dar conta de tudo. Não, mulher não precisa dar conta de tudo sempre. Né? A gente pode ter uns momentos de dizer, ó, isso aqui eu não tô dando conta sozinho, me ajuda. Mas não foi ensinado pra gente esse pedido de ajuda e esse lugar que a gente tem que impor de dizer assim, olha, vamos dividir a carga, eu não vou dar conta sozinha. E do questão da paternidade, assim, né? Que antigamente isso não era, né? Era muito homem um provedor, né? Então a mulher ela tinha filho e ficava em casa ali cuidando e o homem então saía para trabalhar e aí não se havia com as questões de ter que ocupar o lugar de pai, né? Exercer essa função. E aí hoje em dia tem uma mudança nisso também, né? O homem ele, né? Apesar de às vezes ter o trabalho, mas também assume essa questão da paternidade, assim. Então todos a gente vê uma mudança também em relação a isso, bem importante. E aí vem uma queixa, né, feminina, que eu escuto bastante no consultório, que é eu não encontro parceiros adultos emocionais para me relacionar. Eu acho que de fato ficou esse desencontro, né? Sei que a gente está falando bastante do papel da mulher, mas isso é um pontinho central para a maneira que a gente vai se então entender os seus papéis. E a gente vê muita coisa na internet também, né? Qual que seria o papel do homem? Qual que seria o papel da mulher? Energia tal, energia não sei o quê. Mas o ponto é como que vai se equilibrar isso dentro de uma relação, né? Porque o que a gente está falando da sobrecarga feminina, né? E aí estamos falando nesse primeiro momento em relacionamentos hétero, né? Essa sobrecarga feminina e esse espaço de olhar para o lado e ver, ou não dar espaço para o parceiro, como a Carol está pontuando, né? Não ver que o parceiro já se dispõe a fazer, a cuidar, e a mulher vai lá sozinha e dá conta daquilo. Ou, né, ver que esse parceiro ele não vem. O papel masculino acho que ficou muito confuso, né? E antes eu tinha que só trabalhar e voltar, agora o que eu tenho afinal que fazer? Eu comento, às vezes, né, nas palestras e com as minhas pacientes, que muito tempo atrás, digamos na época das nossas avós, né, tinha alguns livros, né, tinha um que se chamava o Manual da Boa Moça. Aí, de fato, era um manual que ensinava o que tu precisava ter e fazer para ser uma boa dona de casa, esposa, enfim. E a gente já vem rompendo com isso. E aí ficou esse lugar um pouco confuso. O que é a minha parte, a tua parte, né, nesse relacionamento, né? Pensando também nesse constituir família. Vamos constituir família? Não vamos, mas se a gente for, eu vou ficar sobrecarregada? Será que eu quero isso? Será que eu não quero? E isso tudo muito se confunde. Uhum. Me perdi. Podem. Não, então eu só queria pontuar, assim, acho que a minha fala pode ter ficado um pouco confusa também, né? Eu só queria pontuar que a gente está falando dessa evolução histórica dos papéis, o que mudou, como que esse processo da família, porque hoje não se pensa mais relacionamento somente para constituir família, né? E tem a opção de ter filhos, de não ter, às vezes
as pessoas até se chocam no O casamento é um contrato. Só para finalizar, às vezes as pessoas também se chocam com o seu próprio desejado de, poxa, eu acho que eu não quero ter filhos e como que isso vai repercutir no meio que eu tô, na minha família, né? Da minha mãe, que é muito ser vó, e eu não vou proporcionar isso para ela. E aí a gente pode pensar qual é a expectativa que se vai para esse relacionamento, né? Já que muita coisa mudou, agora já se tem né, a opção de ter filhos ou não. Já se tem essa independência financeira, já está se pensando numa igualdade maior de partilhar coisas no relacionamento, né? Tarefas, afazeres, enfim, até os mínimos detalhes. Mas qual que é a expectativa, né? Isso é importante falar. Qual que é a expectativa que tu tá indo para um relacionamento? Porque a gente tem essa coisa do conto de fadas. Entra também, né, essa questão lá da tua fala, que eu me perdi no meu raciocínio. As pessoas não querem mais relacionamentos. Tá? Eu conheço várias pessoas, né, e não que nós sejamos. Tem relacionamentos duradouros, porque passam também por questões de ter obrigatoriamente conversas difíceis, de entender que vão ter momentos de crise, que um relacionamento para ser saudável, né, gente? Olha, eu vou trazer uma polêmica, né? Ele tem que ter a ilusão de que nunca vai terminar. Se tu ficar com o pé no relacionamento pensando que ele pode terminar, ou que a qualquer momento o parceiro pode terminar com o relacionamento, não tem como constituir um ambiente saudável. Então se eu fizer isso aqui, ele vai terminar comigo, ela vai terminar comigo. Para aí. É claro que isso é uma possibilidade. E eu tô falando isso de saudáveis que passam por períodos de crise. Relacionamentos, né, complicados, né, que envolvem algum tipo de violência, não está incluso nessa fala, que fique bem claro. Mas o relacionamento ele tem que ter essa área de ilusão que ele é para sempre. A questão é que nem sempre ele vai ser para sempre. Vai acontecer situações no meio do caminho que podem levar a ter esse término, e se ele for melhor, é assim que o faça. Claro. Né? E sobre energia, né, que tu mencionou, acho que o povo da internet ele desdobrou muito conceitos que vêm lá da psicanálise freudiana, que o Winnicott trouxe, que a escola contemporânea, né, da psicanálise trouxe, desdobrou muito esses conceitos de energia. Eu acho que a gente pode até trazer um episódio falando só sobre isso, né? Mas que o homem tem que ser o provedor, que ele tem que exercer a energia masculina, né? Aí tem pílulas e coisas por aí sendo distribuídas em falas na internet, e a mulher tem que ser a sujeita passiva. Tem muita fala reproduzindo sobre isso, quanto os relacionamentos atuais eles tendem a ter uma questão mais de horizontalidade. Os dois vão trabalhar, os dois vão ter os cuidados do lar, os dois vão cuidar dos filhos, os dois vão cuidar. Claro que um pode cuidar mais do outro por uma questão de, né? Mas os cuidados eles têm que tender mais para igualitariedade. Não sei se existe essa palavra, mas eu inventei. Falou, eu fiquei pensando agora que é muito difícil, talvez, para a sociedade manejar o relacionamento. Perfeito, Carol. O que eu vejo na clínica com casais? Chega, se apresenta, começa a conversar e vem, Carol, você é a nossa última chance. É quando o casamento, o namoro, né? Já tive diferentes casos assim, já tá num limite, eles já procuraram outros recursos que não foram suficientes, né, na perspectiva deles. E se encontra assim, então, né, eu trago até uma crítica para terapia de casal. Por que terapia de casal tem que ser a última tentativa? Conhecimento popular também, né? Quando um casal fala, a gente tá fazendo terapia de casal. Ih, vamos se separar. Já tá nesse ponto, vocês estão nesse ponto, né? Tem muito disso.
né? E por que eu trago isso? Porque a terapia de casal, ela pode ser um auxiliar também para manutenção desse relacionamento, né? Casais que realmente vão ter momentos difíceis. Não sei se todos terão ferramentas para auxiliar, porque tem questões do outro também, né? Será que é meu? O que é do meu parceiro? E o que é do casal? Né? São aspectos diferentes e às vezes a gente precisa de auxílio, né? Seja do outro parceiro, a gente precisa sentar e conversar. Por exemplo, a terapia de casal ela pode ser, né, um auxílio para quando o casal está passando, por exemplo, por mudança de ciclo, né? Chegada de um filho ou mudança de carreira, né? Diferentes aspectos assim de mudança familiar. E é difícil passar por eles. A gente é cobrado também pela sociedade, como a gente dá essa volta, né, também que a gente é cobrado, e é muito difícil para alguns casais. Então, é difícil se manejar o relacionamento. E não é só no hétero, né? Casais homoafetivos também passam por isso, porque é muito difícil se manejar. A gente não é ensinado como se relacionar. Eu digo muito isso. Não, a gente não sabe. Eu não sei vocês, mas os meus pais, eu acho que nunca pararam para me ensinar como eu deveria lidar no momento de conflito com um parceiro meu. É tabu. É como se fosse, tá, quando chegar, aí tu te vira. É Descubra. tabu e desconhecimento. Aham, sim, porque também não foram ensinados pelos pais deles. Aí, eu vou complementar isso, né? Pra gente também abrir essa discussão. A minha avó, mãe da minha mãe, é uma pessoa muito à frente do tempo dela, né? Ela se divorciou com 4 filhos pequenos, sei lá, nos anos 80. Muito, muito à frente do tempo, inclusive com alguns familiares criticando ela até hoje, né? Pelo que ela fez. Felizmente, pessoas um pouco mais distantes do convívio, mas ainda se tem por isso. Mas eu duvido muito, até depois disso eu vou perguntar para ela, e ela leu um livro sobre desenvolvimento humano ou um livro sobre relacionamentos ou uma coisa. Porque as demandas na época eram outras demandas do que agora. Hoje nós temos a obrigação para se construir um relacionamento falar sobre isso. E é importante essa questão da comunicação. A gente vem dessa história do conto de fadas, da metade da laranja, né? A Carol estava contando a metade da laranja. Então, a gente vem desse histórico. E a gente vai encontrar o parceiro e vai ter uma completude. E não vai precisar trabalhar. Né? É o que a gente diz. Relacionamentos maduros precisam de conversas difíceis. Você precisa aprender a conversar com o seu parceiro. Por que num primeiro momento a conversar? Para te levar a tua demanda, para o parceiro se sentir, né? Tu se sentir entendido, o parceiro te entender, para ir ver o que cada um pode fazer sobre aquele problema. Né? Porque eu vejo que é a partir daí. Às vezes vem muito terapia individual, essa coisa assim, será que eu termino? Tem tal e tal e tal e tal problema. Mas e aí, já conversou com esse parceiro? Já trabalhou isso com esse parceiro? Isso já foi. Porque é nesse conversar e nesse levar a demanda que tu vai entendendo que o parceiro ele vai conseguir te dar o retorno que tu quer, né? Ele vai conseguir entender as tuas necessidades, se não vai. Então precisa trabalhar essa comunicação. É claro que, como o Gabriel pontuou, a gente não está falando de ficar tentando manter, né, uma conversa num relacionamento que está te machucando, né, que há uma situação de violência, mas requer um trabalho. Para te ter um relacionamento, tu tem que entrar com os 2 pés nele e dizer, ó, eu quero, eu vou investir. E tu tem que sentir que o parceiro também entrando com os 2 pés e dizendo, ó, vamos fazer dar certo. Parênteses, né, que tu trouxe da comunicação. Várias vezes eu pergunto, tá, tu comunicou? Falou? Falei. Aí eu pergunto assim, tá, e como você falou? O que tu disse? Tu consegue me
fazer a mesma frase que você falou, me dizer. Porque precisa de uma comunicação clara. Exato, né? Porque a Porque pessoa para fazer a leitura do que tu quer dizer com aquilo. Tem que falar de forma clara. Se fez algo e não gostou, por exemplo, né? Só um exemplo, tu tem que comunicar aquilo. Mas o que foi? Como é que eu me senti diante daquela situação, né? Daquela coisa que aconteceu. Então, é se comunicar de forma clara. eu acho que vem muito numa ideia de expectativa. Né? Eu crio uma expectativa que o meu parceiro, ele precisa saber o que eu tô sentindo, o que me frustrou, e ele precisa planejar da forma que ele achar que consegue. Aí vem a minha expectativa, que acaba se frustrando muitas vezes por não haver uma comunicação e uma interpretação. Sabe como aconteceu? Porque eu posso comunicar e o meu parceiro não interpretar da melhor forma. Porque aí tem as vivências dele. Né? Então, isso também são vários aspectos que no relacionamento, em relação à comunicação, tem que pensar. Hein? E é muito difícil pensar. É difícil pensar que a minha individualidade é diferente da minha parceira, do meu parceiro. E tem uma outra coisa. Eu discuti essa semana, eu não ouvi a paciente, né, no processo de terapia, e a gente acabou entrando, né, numa conversa em relação a isso. O meu parceiro não quer fazer terapia de casal, por exemplo. Bom, ela até brincou, é mais fácil trazer atado. E aí eu falei pra ela, né, óbvio que tu não vai trazer atado ele. Né? Mas ele, o teu marido, ao vocês perceberem que tem um problema e não trabalharem essa questão por uma resistência dele, ele assume uma responsabilidade, né, em relação a esse problema, que daqui a pouco não precisaria assumir, né? Assumir uma responsabilidade quase que pelo casal, né? Olha, nós temos esse problema, mas não por N questões eu não. Então, acaba trazendo para ele uma responsabilidade de não olharem para aquele problema que pode se transformar numa bola de neve grande ali na frente. E aí vai chegar como último recurso, olha, né, tentamos de tudo, não deu. Será que tentaram de tudo mesmo? Isso, né, gente? Isso tudo nós estamos falando de novo, é importante frisar, de relacionamentos que tem algumas divergências, que tem alguns problemas, mas não relacionamentos violentos. Tá? Isso é uma outra temática, né? E é importante deixar bem claro. A gente trouxe esse tema, né? Na verdade, ele é super amplo e a gente vai desmembrando em outros episódios. Mas eu queria trazer algumas perguntas que a gente teve, né? Pra gente ir respondendo aqui, tá? A primeira delas foi do Wagner. Um beijo, Wagner, um querido. Obrigada pela tua pergunta. E ele perguntou o seguinte: como desconstruir o preconceito estrutural sobre relacionamentos homoafetivos? A gente quer dedicar um episódio só para relacionamentos homoafetivos, né? Porque é um tema muito importante da gente falar e a gente quer dedicar um episódio inteiro para isso, mas a gente não vai te deixar sem resposta. E então, como que a gente poderia trabalhar isso? Como desconstruir o preconceito sobre relacionamentos homoafetivos? Eu posso iniciar, então. Eu queria até falar também em termos de sensibilização, né? Essas semanas atrás eu ouvi um relato de um paciente, né? Que ele já está quase na casa dos 30, né? Ele tá, enfim, né? Tá se relacionando, conhecendo um parceiro, e ele me relatou o seguinte: pela primeira vez eu passei na rua de mãos dadas com um parceiro, né? Então, pensem em cada um de vocês o quanto já pôde aproveitar com os seus namoros, com os seus afetos, o beijar, o sair na rua, e uma pessoa relatar que caminhou na rua de mãos dadas pela primeira vez aos 30.
né? Então, muito se vem avançando, eu acredito nisso, né? Muito se vem avançando com relação a essa questão do preconceito, né? E faz um movimento muito importante, né? Nesse sentido, acho que as redes sociais foram muito importantes para isso, mas vai se passar, né? Vai se passar por isso e eu acho que precisa de um grande fortalecimento. Tu não vê em pacientes, né? Tem relacionamentos héteros, qualquer dificuldade sobre como trazer isso para a família, sobre né, como que vai apresentar esse amor para o mundo. Né? E é porque para pessoas que têm relacionamentos homo, isso é muito grande. Já parte de uma dificuldade dentro da própria família, dentro da própria igreja, né? Dentro dos amigos. Então, se tivesse que ter um ponto de partida, eu acho que é bem importante se fortaleça, né? Não é algo fácil de lidar, então se fortaleça, se aproxime de pessoas que te compreendam, de pessoas, né, que te respeitem, né? Eu acho que antes de enfrentar, precisa fortalecer. Eu tenho um paciente, um querido, assim, que a gente faz muita reflexão junto, assim. E ele me fez pensar numa que... Ele foi uma fala dele. Eu imagino que ele não vai se importar, porque era uma coisa que a gente falou que era importante de se mencionar na sociedade, que era o espelho. E espelho, né, os homossexuais têm, né, para conseguir se olhar, refletir, né, e dizer assim, esse aqui é meu caminho. Né? E isso que a gente estava falando era mesmo de se conhecer. Eu me reconhecer gay, Carol. Né? E aí depois a gente passou, tá, e aí como é que se reconhece o casal? Né? E aí recai sobre eles, muitas vezes, que eu já acompanhei, uma frustração que a sociedade impõe. Bom, tá, você é homossexual, então o seu relacionamento tem que ser perfeito. Porque você tá colocando, né, quebrou algo da sociedade e agora o seu relacionamento precisa ser perfeito. Mas não é. É a mesma coisa de um heterossexual. São duas pessoas. Vão passar por conflitos iguais. Vai precisar de diálogo também. Né? E também tem relacionamento abusivo, que é homossexual. Claro. Uhum. Né? E é muito. Olha, os estudos que eu faço, assim, que eu acompanho, é muito alta a taxa. Só que a gente não conhece, não sabe, porque fica, né, tapado, escondido. Essa questão de modelos representacionais que tu falou, né? Uhum. Primeiro tem essa questão de não ter parâmetros, porque temos com os relacionamentos dos nossos pais, ou os pais são divorciados com os parceiros dos pais, dominantemente em relacionamentos heterossexuais. Uhum. Mas não se tem esse outro parâmetro, não se tem essa outra base. E, junto com isso, tem uma questão de repressão social super egóica. Olha, isso é errado, isso é errado. Isso. Então, alguns pacientes relatam, né, que não conseguem se relacionar com seus parceiros, né, do mesmo gênero, muito também por causa dessa repressão. Né? O que a família vai pensar, o que a comunidade vai pensar, o sair de mão dada, o simplesmente trocar afetos. Isso com pacientes adolescentes na escola se vê muito. Eu acho isso importante, porque eu acho que essa nova geração que está vindo, como tem espelhos agora, poucos, mas se tem, vai ser uma grande mudança, assim, agora nessas próximas gerações. Fico bem contente em ver alguns adolescentes já se permitindo, né? Sempre quando eu atendo adolescentes, eu acho muito interessante que eles já trazem a bissexualidade, né? Pansexualidade. Para eles, isso já está sendo algo mais naturalizado. Super. E muitas vezes é ali no meio. Eles podem conversar sobre isso, né? Por conta de uma família preconceituosa, né? Então, tem toda essa questão dessa importância ali, né? Do grupo.
também do nosso papel, né, da psicologia, porque às vezes ali na terapia é onde o adolescente ele pode, né, falar sobre aquilo, sobre a questão da sexualidade. Bem importante também o nosso papel, né, em questão. Pessoal, cabe a mim também, né, a parte de ir encerrando. Passou muito rápido, né, mas agora eu fui ver o avançar da hora aqui. E nós podemos ir para nossas considerações finais. Eu acho que vamos fazer em breve um episódio específico disso, mas para responder a interatividade, para não deixar, né, cabe um episódio para a gente falar sobre isso. Poderíamos fazer um outro podcast e outro episódio já emendar. Pelo avançar da hora, vamos ter que ir já para as considerações finais de cada um. Sempre lembrando, né, dos nossos parceiros, né, o Quinta da Aurora, a Agência Dom Pássaro e o Fluir Alegrete. Não se esquece de se inscrever, né, no nosso canal, de deixar um like, de compartilhar, enfim, coisas que vocês sabem, né, que todo mundo pede aqui. E as considerações finais, pessoal, para nós irmos encerrando esse episódio. Bom, eu gostaria de concluir com uma síntese, né, bem breve, que é o amor ele não pode suportar tudo. Né? Então, seja o que estiver rolando, né, na vida de cada um, o amor ele não deve suportar. A gente falou de algumas ferramentas aqui, né? Terapia de casal, a conversa, né, a comunicação, como que será essa comunicação? Mas o amor ele não pode suportar tudo. Né? Então, tem que haver um limite do quanto eu vou me doar para aquela relação. Né? O amor ele não é essa coisa abstrata que virá na minha vida e fará eu me sentir inteiro, feliz e pleno. Isso não existe. Né? Existem relacionamentos reais que a gente tenta construir para deixá-los um pouco mais maduros. E ontem eu li uma frase que é o seguinte: amar é uma habilidade. A pessoa dá o amor que consegue dar, né? Então, o encaixe eu acho que tem que ser o amor que eu consigo te dar e o amor que tu consegue me dar. Faz sentido? Encaixa, né? Dá pra gente, por meio da conversa, fazer isso funcionar? Ou são realidades muito diferentes, mentalidades muito diferentes, propósitos de vida muito diferentes que impossibilita esse encaixe, né? Eu acho que isso precisa ser pensado. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem conosco que teremos próximos episódios para a gente ir batendo um papo sobre vários outros temas. Eu acho que o divórcio foi próximo episódio, mas acho que também bem importante, assim, porque às vezes é o caminho. Às vezes já tentou de tudo e o divórcio entra como a única alternativa, assim. Né? E aí acho que da importância de buscar esse fortalecimento, assim, né? Para poder passar por esse processo também de forma dura, forma que consiga manejar aquilo de uma melhor forma. Eu acho que é bem importante também pensar sobre isso. E no gancho, o Gabriel falou que às vezes a gente tem que ser polêmico, né? É uma brincadeira. Mas que eu vejo uma importância enorme de falar. E eu falei para vocês que a Ana mencionou, né? Da alma gêmea, da metade da laranja. E eu venho dizer que não somos metade da laranja de ninguém. Nós somos inteiros, né? Talvez procurando uma outra fruta, né? Para essa salada de fruta que é um relacionamento. Né? Mas tem isso, não romantiza tanto. São duas pessoas reais. Não vai ser um conto de fada, não vai ser a Bela e a Fera, não vai ser a Bela Adormecida, não vai ser Cinderela. Vai ser real. Sobre a metade da laranja, eu só queria dar uma dica de uma leitura que ela fala realmente sobre isso, que é a Anna Sui, que é uma escritora, né? Ela é excelente, assim, maravilhosa. E ela escreveu um livro, né? A capa dele é amarelinho, que é A gente mira no amor e acerta na solidão. Vai falar sobre essa questão mesmo, assim, né, da solidão, né, e da gente buscar completar esse vazio dentro de uma relação, mas que na verdade não completa, né.
Então, fica de dica essa leitura que é muito boa. Bom, né, pessoal, só relembrando, né, a Leonara falou que a gente não falou muito sobre o divórcio, para vocês entenderem como que funciona o nosso método de organização do podcast, que não é nem um pouco organizado. Nós vamos falando, olha, tem que falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. A gente vai falando conforme, né, obviamente fica muita coisa de fora, e aí nós falamos em outros episódios. Então, não tem nenhum roteiro muito pré-estabelecido, é um tema central e cada um vai trazendo a sua contribuição para ficar uma fala mais espontânea, né, mais genuína. Sim, eu acho que é importante mencionar, né, que sigam o Fluir nas redes, né? @fluir.alegrete. E ali nos stories a gente sempre abre para as caixinhas de perguntas, né? Ficaram algumas perguntas de fora, vamos retomar. Mas na semana a gente elenca o tema e abre para perguntas para a gente ir trazendo também o que é de interesse de vocês. E o próximo, a gente já pode antecipar, né? O que vai ser o próximo? O pessoal já ficar curioso. Vai ser sobre a diagnosticação, né? Ou, né? Inventei outra palavra, imagino. Mas sobre a patologização das crianças atualmente, né? Se realmente se tem, se não tem, enfim. Vamos trazer semana que vem, né? Ao meio-dia na quarta-feira. Esse tema, então, né? Não perde aí, já ativa o sininho. Era isso então, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Até mais.